Olá, entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, desta terça, dia 5 de abril de 2022. No destaque do nosso programa de hoje, a nova ameaça de golpe do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro em ato junto com os militares. Ameaça de golpe militar. Vamos falar disso daqui. E o massacre, o suposto massacre de Bucha, é tão verdadeiro como as armas químicas de Saddam Hussein no Irã. Uma farsa, a nova farsa do imperialismo contra a Rússia em meio a uma situação de crise da própria provocação imperialista contra a Rússia na Ucrânia. Nós vamos tratar desses detalhes e no programa de hoje vamos destacar também aí as notícias das greves que continuam a se desenvolver para o novo país, com novos confrontos muito importantes, como é o caso da greve dos companheiros metalúrgicos da CSN, que depois de começar em Minas Gerais, na CSN Mineração, começa a ganhar força também, começa a assumir contornos de paralisação em Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional. Nós vamos falar disso daqui. Vamos falar também nas notas políticas, o ex-presidente Lula defendendo o direito ao aborto. Bom, e tem mais por aqui, tem setores, vamos tratar do tema de setores da esquerda que querem caçar o filho do Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, mas não querem lutar de fato contra o Bolsonaro. É só golpe no tapetão, defesa do direito de cerceamento, do direito da liberdade de opinião e de expressão de um parlamentar reacionário, retrógrado, mas ok, voltou. Bom, vamos então, antes da gente entrar na nossa pauta, saudar aqui, mandar um rápido boa noite para o pessoal, muita gente chegando por aqui nos assistindo, e eu queria saudar aqui o Eduardo Toledo, o Serguei Claret, o João Galvão Júnior, chegando junto por aqui, a nossa companheira Clenilza, lá do ABC, a companheira Estefânia, também aqui o Ao Vivo, LC29, sou eu, junto com a gente, Reflexão Sempre, Marcelo, o Desidério Silva e o Tuizinho Tosi. Bom, muita gente por aqui chegando junto, o nosso canal com mais de 103 mil inscritos, e você, para se inscrever, você sabe, se você ainda não é inscrito, você basta tocar o sininho aqui embaixo da tela, no nosso site, nosso canal no YouTube, e você pode também fazer como todo esse pessoal que está com o nome em verde aqui no nosso chat, no canal no YouTube, e tornar-se membro do canal, contribuir conosco para ajudar a sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária que é a Causa Operária TV. Mas chame todo mundo, espalhe o link, mande por aí o link para o pessoal vir para cá, deixar de lado aí a imprensa golpista, né, os canais a serviço do imperialismo, das empresas que demitem e exploram os trabalhadores, e vir para cá, para a Causa Operária TV, um canal sustentado exclusivamente com a contribuição dos seus amigos internautas, daqueles que compartilham aqui dos nossos programas, que acompanham, defendendo ou não nossas posições, mesmo com posições diferentes, mas entendem a importância de uma imprensa independente, combativa e revolucionária. Vamos para a pauta, gente. Vamos para a pauta, que o programa é mais curto, né, estamos aí nos últimos dias da primeira etapa, do primeiro módulo da Universidade Marxista, Brasil, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, o curso a todo vapor aí, discutindo o papel fundamental nesse momento, nessa etapa agora, dos bandeirantes. Se você não está inscrito aí, se inscreva, que vale a pena para ter uma visão
diferente, uma visão revolucionária da história do Brasil, bem diversa daquela que é ensinada na escola e que, infelizmente, a maioria da esquerda reproduz, né, procurando interpretar os acontecimentos do passado à luz dos preconceitos e confusões políticas do presente. Então, você não está inscrito, vá lá na Universidade Marxista.pco.org.br e se inscreva, né, para acompanhar o curso com o companheiro Rui Costa Pimenta, Brasil, uma análise marxista. Bom, na nossa pauta, vamos começar por um primeiro bloco sobre as greves, né? Vamos falar rapidinho delas, porque nós temos várias e importantes mobilizações e nós temos um tempo curto para uma pauta bastante recheada. Mas a primeira notícia das greves é muito interessante. É um exemplo de que na hora H, os pastores recorrem aos fiéis para pagar a conta. Nós vamos falar de greve mesmo, porque um pastor está pedindo doações aos fiéis para pagar o salário dos trabalhadores que estão em estado de greve, e que não é a primeira vez. Trata-se dos trabalhadores da TV Mundial, da Igreja Mundial, né, que em assembleia, agora no começo da semana, ontem, decidiram manter o estado de greve pelos constantes atrasos do salário. Né? O pastor Valdomiro, dono da emissora, quer que os fiéis paguem a conta, né? E pediu que os fiéis doem R$100, né, para colocar em dia o salário dos trabalhadores atrasados, dos jornalistas, radialistas e trabalhadoras e trabalhadores da emissora da TV Mundial. O golpe aí do patrão, do pastor patrão, né, que quer assaltar ainda mais o bolso aí ele que é bolsonarista, você vê aí na imagem, né, quer assaltar aí o bolso dos fiéis, que está minguado, né, dentre outras pela política, pelo governo que o Valdomiro, né, e outros chefes religiosos ajudaram a eleger com toda a direita, né, e agora os fiéis também estão numa situação difícil, e mais ainda os trabalhadores da TV, da Igreja Mundial, né, que estão sendo aí surrupiados, né, pelo pastor Valdomiro, que, além de surrupiar os trabalhadores, quer surrupiar ainda mais, né, o bolso dos seus fiéis. Agradecer aqui rapidamente nesse começo de programa, já tem superchat aqui do da Reflexão Sempre, muito obrigado, dando um exemplo aí, dando a largada, né, para que vocês aí, pedindo a vocês que contribuam, né, façam como Reflexão Sempre e ajudem, aportem na caixinha da Causa Operária TV. Você pode mandar também o seu Pix, se você quiser, tem aí o endereço para você contribuir, né, e independentemente de ser membro ou não, você pode mandar aqui a sua contribuição instantânea. Bom, passando aí da igreja, que está tentando dar o golpe nos trabalhadores, do pastor que quer assaltar os fiéis para pagar a conta dos salários atrasados dos trabalhadores em greve, vamos destacar agora a greve no Banco Central, porque o governo não segue as reivindicações dos trabalhadores do Banco Central, né? Não se chegou a um acordo, né, nas reuniões realizadas aí entre os representantes do Sinal, que é o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. E a categoria decidiu continuar em greve por tempo indeterminado, né? Segundo o próprio Sindicato dos Trabalhadores, na reunião realizada hoje, o governo não trouxe qualquer proposta oficial para a mesa de negociação, né? E o sindicato continua ameaçando, né, que a greve pode, inclusive, afetar o funcionamento do PIX, o serviço de pagamento instantâneo, e outros serviços do banco, como a divulgação de boletins, focos e de taxas financeiras, monitoramento e a manutenção do sistema de pagamento brasileiro, o SPB. Bom, segundo o representante da categoria, a greve dos servidores está sendo feita porque o governo resolveu
anunciar aí que tem aumento para os servidores, mas não tem aumento, né, para os trabalhadores do Banco Central. E a reivindicação, além do reajuste salarial, é a reestruturação da carreira de analistas e técnicos do Banco Central. Bom, o governo vem enrolando aí, como enrola todos os servidores públicos, né? Falta, nesse momento, uma perspectiva. A gente vê que não há uma mobilização unitária dos servidores federais, né? Há iniciativas dessa e daquela categoria, e falta uma iniciativa de conjunto da Confederação dos Trabalhadores de Serviços Públicos, dos sindicatos, de convocarem assembleias presenciais, atos massivos, para ir para cima do governo. Então, força aí a greve do Banco Central, né, e que, se for preciso, paralisem tudo mesmo, para garantir aí a reivindicação dos trabalhadores. Bom, a crise que é aguda no serviço público e as mobilizações que começaram nos serviços públicos, né, elas estão se aproximando, estão chegando aí também entre os trabalhadores da iniciativa privada. Bom, mostrando aí um sintoma da crise e que só pode ser enfrentada através da mobilização operária, a Mercedes-Benz resolveu colocar de férias coletivas 5.000 trabalhadores, né, que se somam a outros 1.200 que já estavam de férias coletivas no mês de março. Né? Com isso, a empresa vai suspender a produção na sua fábrica de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. E a alegação é que faltam componentes eletrônicos, principalmente semicondutores, né? Os metalúrgicos vão ficar de fora da fábrica de 18 de abril a 3 de maio. Né? Isso, e agora o anúncio foi feito no dia de hoje, e, bom, o segundo representante da categoria, da coordenador do comitê sindical da Mercedes-Benz, o Sandro Vitoriano, em matéria publicada aí nos órgãos de esquerda, ele disse que a fábrica alega que as empresas de fornecimento não vão conseguir atender a demanda da fábrica, principalmente nessa questão dos semicondutores. Com isso, todo o processo de produção vai ficar parado nesse período. E, novamente, haverá interrupção dos processos de contratação. Bom, a situação gera aí uma apreensão entre os trabalhadores, né, porque abre uma perspectiva de um segundo semestre sombrio, com ameaça de demissões. Né? Uma situação, a gente lembra que no ano passado houve o fechamento da Ford, de São Bernardo do Campo, né? E a situação, a fábrica de São Bernardo do Campo conta com 9.000 trabalhadores, né, dos quais 6.000 trabalham na produção. Né? Obviamente que é preciso aí a atenção dos sindicatos, das organizações de luta dos trabalhadores, para garantir que não haja demissões, né, para garantir aí a estabilidade no emprego e que não haja redução do salário dos trabalhadores. Bom, e essa situação começa a criar um clima, acelera, né, não é que começa a criar, mas desenvolve um clima de apreensão, de preocupação dos trabalhadores, que se vem afetado pelo desemprego de uma maneira geral. Né? Não tem família operária hoje que não tenha uma ou mais pessoas desempregadas, e a tendência à mobilização diante da inflação. Bom, essa situação, essa tendência, que, como a gente destacou, se manifestou primeiro, aí, principalmente entre os setores dos serviços públicos, ou setores ditos mais desorganizados, né, que não têm uma tradição sindical. Veja o caso, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativos. Bom, e ela agora começa a ganhar corpo também entre setores da iniciativa privada. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Né? Os trabalhadores iniciaram
total, né, depois da privatização, da política de superexploração dos operários, apesar dos ganhos gigantescos, né, que a empresa vem realizando. Bom, mas hoje nós vamos mostrar a imagem aí, queria ver com a produção se já está disponível aí para a gente. Nós temos aí um vídeo, inclusive, mostrando, tem imagens, tem fotos, e tinha um vídeo mostrando imagem da mobilização dentro da fábrica. Se tiver à disposição aí, pode soltar a produção. Eu acho que o vídeo não está disponível. Opa, então vai entrar aí, gente. Aí, tá aí. Minas Gerais parou. A reunião foi paralisada. Nós estamos ganhando força. Está tendo repercussão no nosso movimento. Então, o que acontece? Amanhã, os senhores irão abrir o ponto e permanecer nesse mesmo local. Ok? Vou permanecer no mesmo local. E eu convido aos senhores, cada um chama mais um para estar aqui. O nosso movimento tem que ganhar força. Eu quero entender mais sobre negociação, mas amanhã todos nós vamos ficar sabendo mais coisas. Ok? Ok, vocês viram aí imagens enviadas por companheiros lá diretamente dentro da usina, onde o setor de manutenção, né, iniciou aí um processo de mobilização que ameaça se alastrar para toda a empresa e parar toda a CSN depois de muitos anos sem greve. E por fora, né, uma característica importante de muitas mobilizações importantes nesse momento é que o processo se dá por fora da direção sindical Pelega, sindicato dirigido pela Força Sindical, né, sindicato semi-destruído da categoria, né, deixando a categoria sem uma representação, e o sindicato que... Bom, os trabalhadores estão reivindicando aí reajuste, o pagamento da PLR diante dos lucros colossais, né, que a empresa teve no ano passado, né? Nós vamos voltar a esse tema, vamos falar mais, vamos colher mais informações. Foram primeiras imagens e contatos que a gente obteve hoje com companheiros metalúrgicos de Volta Redonda, e nós vamos municiar vocês aqui, não só no nosso programa, mas em todo o nosso canal aqui, diante dessa mobilização muito importante, né, da ameaça de greve dos trabalhadores da CSN, já o início de mobilização, né, dos trabalhadores da manutenção, que estão promovendo paralisação no interior da fábrica, que ameaça se alastrar para toda a empresa, né, que a CSN vem batendo recordes sucessivos de lucros, né, como no caso da Vale, foi privatizada por um valor ínfimo, né, e os lucros regulares altíssimos da empresa, né, que demitiu aí 2/3 dos seus trabalhadores, mais de 20 mil trabalhadores foram jogados no olho da rua, né, e com a empresa obtendo lucros extraordinários. Apesar disso, o salário segue sendo rebaixado, né, a exploração no interior da empresa não para de crescer. Bom, falamos aí das greves, a gente tem notícias também da mobilização. Ontem nós destacamos aqui a greve dos garis, né? Hoje teve mobilizações aí, a gente fica devendo para amanhã imagens, né? Os garis fizeram protestos hoje no centro do Rio, inclusive com passeatas entrando aí dentro do metrô, criando um clima de agitação, como tem que ser, né, no centro do Rio de Janeiro, na cidade, né, para protestar, né, para criar aí essa pressão contra o governo criminoso, né, o governo do playboy Eduardo Paes, né, e passando também por cima da orientação do sindicato, que na sexta-feira suspendeu a greve alegando chuva, né, um processo de traição, né, no momento que a greve se desenvolve já há uma semana, né, forte, combativa, né, provocando aí toda uma situação de paralisia do setor de coleta de lixo na cidade,
o lixo amontoado em muitas regiões, e o governo, a direção da Conlub e o governo do Eduardo Paes, ao invés de pagar, né, o que os garis estão pedindo, que é a correção da inflação, né, a reposição das perdas salariais, é um reajuste de 25%. Eles que estão com o salário congelado há 3 anos. A proposta da empresa foi parcelar um reajuste de menos de 10% em 3 vezes e dar um aumento no ticket restaurante de apenas 3%. Né? Por isso, os garis seguem em greve e têm a nossa solidariedade. Bom, na nossa pauta agora, destacar rapidamente, né, os prefeitos. Na semana passada, nós tivemos aí a demissão do ministro da Educação, né, sobre a acusação de cobrança de propina, né, da parte de assessores a ele vinculados que estavam pedindo verbas para recursos para liberar, né, verbas do Ministério da Educação para prefeitos e governadores. Bom, os prefeitos confirmaram os pedidos de propina, né, da parte de pastores amigos de Bolsonaro, que são assessores, que funcionavam aí como assessores informais no Ministério da Educação. Os religiosos da Assembleia de Deus, os pastores, na Comissão de Educação, no Senado, no dia de hoje, prefeito de 3 municípios confirmaram aí aos senadores que foram abordados por pastores que pediram pagamento de propina. Teve um deles relatou que, na cara dura, na frente de todo mundo, foi pedido, né, 15 mil de entrada, né, de cafezinho, de gorjeta, para ele protocolar o pedido da verba no MEC, e depois, né, quando o dinheiro tivesse sido liberado, era para dar um tanto X. E como a região, né, do prefeito que prestou o depoimento era de ouro, né, o pedido foi feito que o pagamento fosse feito em ouro. Né? Quer dizer, os pastores, em nome de Deus, né, estavam lá pedindo para os prefeitos para receberem, para terem suas verbas liberadas no Ministério da Educação. Bom, não chega a ser nenhuma novidade, é a prática corrente, né, em toda a administração pública comandada pela burguesia, o esquema da corrupção, né, que nós estamos vendo que o governo Bolsonaro, obviamente, né, que prometeu cinicamente ser um governo diferente dos demais, governo que tem aí mais de 6 mil militares ocupando cargos e que ocupou aí, né, tratou de dar emprego aí, formal e informal, para centenas ou talvez, quem sabe, até milhares de elementos das igrejas, né, agindo aí em favor dos seus próprios interesses, garantindo aí os esquemas, o propinoduto, né, a situação que mostra por quê. Bom, e esse meu ministério é o ministério que diz que não tem dinheiro para reajustar aí o salário dos professores, né? Nas universidades reina um caos, a falta de verba, os cortes de recursos, né? E a política do golpe que segue adiante, né? Para garantir o pagamento das máfias, sejam máfias dos militares, de religiosos, dos partidos da burguesia, todo tipo de esquema é levado adiante, mas obviamente, para garantir o atendimento das reivindicações dos trabalhadores, como a gente falou agora há pouco, dos trabalhadores do Banco Central, dos servidores públicos e outros, aí não tem recurso. Bom, no meio desse quadro de muita crise, né, pressionado aí pelas denúncias, pelo acirramento da disputa no interior da própria burguesia, o Bolsonaro, num evento hoje com os militares, disse que o novo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se destaca dos demais ministros. E a explicação dada pelo Bolsonaro para isso
foi que o destaque, né, do ministro da Defesa é porque ele comanda aí tropas que estão armadas. O Bolsonaro disse o seguinte: tenho 23 ministros, todos são importantes, mas um se destaca, é o da Defesa, porque tem a tropa em suas mãos. E é o que, em última análise, poderá fazer o país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz. Bom, numa clara ameaça golpista, né, que o Bolsonaro vem repetindo nos últimos dias, que os militares também assim fizeram na semana passada, quando publicaram nota comemorando o golpe militar, né, defendendo o regime da ditadura e a necessidade dava posse, né, no ato de nomeação de novos generais, né, procurando reforçar aí a sua base, né, e no dia seguinte que o ex-presidente Lula declarou que, se chegar ao governo, né, vai precisar demitir aí milhares de militares que estão com cargos comissionados, né? O governo atual tem mais militares no governo, né, do que na ditadura militar, né? Não só nos ministérios, na presidência, vice-presidência da República, mas são mais de 8.000 militares em cargos comissionados, né? Cargos de confiança que recebem recursos que não são próprios dos funcionários concursados, né? Salários elevados, um verdadeiro esquema de corrupção para garantir o apoio do partido militar, né, ao governo, ao seu governo, ao governo dos milicos, dos gorilas, que lá foi colocado não simplesmente pela iniciativa do próprio Bolsonaro, né, mas pelo esquema golpista, né, que levou aí à condenação e prisão ilegal do ex-presidente Lula e a eleição fraudulenta de 2018. Né? A situação que mostra claramente, né, nesse final de semana, voltou-se diante da declaração dos militares, muita conversa sobre o caráter, a possibilidade de uma reação golpista de Bolsonaro após as eleições. Né? O jornalista da Folha de São Paulo publicou um artigo dizendo que, se houver eleições, né, mas colocando em risco a ameaça pós-eleitoral, né, muito mais do que isso, que nós estamos cercados numa situação em que o golpe volta à cena, aparece de todos os lados, né, seja pela ameaça dos militares e do próprio presidente ilegítimo da República, seja pelas articulações da direita, né, que pressionam no sentido de que o processo eleitoral, obviamente, não tenha nada de democrático, né, e que, de maneira nenhuma, se respeite aí a vontade do povo. A própria eleição, nós vamos ver aí nos próximos meses, né, começa a se dar um processo de violenta manipulação, né, da parte da pressão dos militares do governo, por um lado, da parte da direita golpista, do TSE, do TSTF, etc., então, para controlar as eleições do outro. Bom, como parte dessa pressão golpista por controlar as eleições, a Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus presidentes, anunciaram um termo de acordo, um documento assinado na presidência, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, né, e também pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Edson Fachin, um termo de cooperação força de que a Câmara golpista
de deputados eleitos, sempre nos esquemas mais mafiosos em todo o país. A Câmara comandada pelo Centrão e o STF, né, que botou o Lula na cadeia por 580 dias para garantir a eleição do Bolsonaro, né, e que nunca adotou nenhuma medida de controle contra as falsas notícias dos grandes monopólios da imprensa golpista, agora anunciam que vão controlar as notícias falsas. O que eles vão fazer? Vão impedir a Globo de manter o seu noticiário fraudulento todos os dias? Vão impedir a publicação das capas e mentiras da revista Veja, do Estadão, da Folha de São Paulo? Não. O que é aqui é a tentativa de estabelecer um esquema para impedir, né, que haja a livre circulação, o livre debate de ideias durante as eleições. Então, obviamente que a Câmara aí comandado pelo deputado Arthur Lira, ligado ao próprio Bolsonaro, né, e o TSE estão procurando estabelecer, dar aparência de que as eleições vão acontecer aí num processo de tranquilidade, de controle, de combate a notícias falsas, né? Nada poderia ser mais falso do que isso, né? O documento assinado entre o TSE e a Câmara refalta que as notícias falsas podem representar um risco a bens e valores essenciais à sociedade, como a democracia, bem como afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral. Processo eleitoral que tem credibilidade só entre os políticos espertalhões, né, que se valem da manipulação desse processo, ou dos tontos, né, que, mesmo sendo enganados por essa situação de manipulação e fraude comum nas eleições brasileiras, acreditam, dentre outras coisas, na santa urna eletrônica e nos santificados ministros do TSE, né? Gente golpista até a medula, né? Responsáveis por todos os últimos acontecimentos aí de falsificação política no país, como a eleição, né, do atual presidente, graças à prisão do candidato, né, a prisão ilegal, reconhecidamente ilegal, pelo STF, que anulou todos os atos de condenação do ex-presidente Lula, mas que garantiram, por 580 dias, né, sob a pressão dos militares e sob o interesse de toda a direita golpista, que Lula fosse impedido de participar do processo eleitoral, que fosse afastado. Bom, esses mesmos charlatões, né, esses inimigos do povo, são agora os que dizem que vão controlar as notícias falsas. Acredite, se você for tonto o suficiente para crer nessas e outras besteiras, aí sim, notícias falsas espalhadas pela imprensa capitalista. Eu queria agradecer aqui o LC29 pela contribuição para a caixinha aqui da Causa Operária TV, agradecendo também ao Marlon Silva, um forte abraço, nossa audiência é muito grande no dia de hoje, e agradecendo o pessoal pela participação aqui no chat, e pedindo a vocês que sigam o bom exemplo do Marlon, do LC29, reflexão sempre, e contribuam, ajudem aí a caixinha da Causa Operária TV, ajude a fortalecer esse canal independente, combativo e revolucionário. Bom, na nossa pauta agora, uma breve notícia sobre o problema inflacionário, né, que tem a ver, é o motor de toda a situação que nós vimos aí no primeiro bloco de notícias sobre as greves. Uma pesquisa, né, divulgada aí hoje mostrou que o seguinte: comer na rua ficou 27% mais caro nos 2 últimos anos. A situação aí insuportável, né, tem a ver com a alta geral dos alimentos, né, mas a situação, para quem precisa... vocês vejam que a gente falou da pauta dos garis pedindo 25% de reajuste no ticket de alimentação, que está congelado aí já há 2, 3 anos. Bom, só nos 2 últimos anos, a alta do custo da alimentação
na rua, como o pessoal fala, né? Criticou a desigualdade expressada na facilidade que mulheres ricas possuem para garantir esse direito. Nas palavras do ex-presidente, mulheres pobres morrem tentando fazer o aborto, porque o aborto é proibido, é ilegal. Quando que a madame pode ir fazer um aborto em Paris, escolher ir para Berlim, na verdade deveria ser transformado em uma questão de saúde pública, e todo mundo ter direito, e não vergonha, disse Lula durante um debate realizado entre as fundações Perseu Abramo e Friedrich Ebert, da Alemanha. O ex-presidente mostrou aí um ponto de vista tradicional da esquerda, né, a defesa do direito das mulheres ao aborto, né? E ele acrescentou aí dizendo o seguinte, que essa pauta da família, dos valores, é muito atrasada. Ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. É esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo de valores de brasileiros que acredita. Eu acho que nós temos que assumir essa discussão, tanto tentando fazer a sociedade evoluir, e não compartilhando do retrocesso que a gente tem nessa discussão. O posicionamento do ex-presidente nesse tema é um posicionamento importante num debate aí, entre fundações de partidos, partido do PT brasileiro e da social-democracia alemã, mostrando aí uma posição que, quando o Lula está num debate entre setores da esquerda, ele se coloca de maneira mais principista, sem procurar e fazer média com setores ultradireitistas e conservadores, né? Porque essa pauta aí não tem nada a ver, por exemplo, né, com a posição ultra-reacionária, né, que elementos aí dos quais o PT vem procurando se aproximar, como é o caso do próprio Alckmin, né, que hoje foi anunciado aí que o PSB vai se reunir com o Lula essa semana para anunciar o dia do lançamento aí da pré-candidatura do Alckmin à vice-presidência da República, e que todo mundo sabe que é um político ultra-reacionário, ligado aí a Opus Dei, né, os setores mais reacionários da Igreja Católica, totalmente contraditórios, né, contrários, né, não contraditórios, contrários ao direito da mulher ao aborto. Né, e o ex-presidente expressando, né, uma posição que é o problema de defesa de um direito da mulher, né, sobre decidir do seu próprio corpo, e que isso seja um direito que seja garantido pela rede pública, né, em condições, tratado como um tema de saúde pública, como deveria ser. Agora, obviamente, para isso, é preciso que as mulheres e homens, né, que apoiam a defesa dos direitos das mulheres se mobilizem, né, porque não vai ser com conversa fiada, não vai ser com apoio do Alckmin, não vai ser com apoio do Congresso reacionário que esse tipo de política, né, vai ser garantida, vai ser a legalização do aborto, o fim da criminalização do aborto no país. Bom, na nossa pauta agora, ao contrário dessa posição progressista do ex-presidente Lula, uma posição profundamente reacionária que vem cada vez mais sendo reafirmada pela esquerda, que é a defesa da cassação de deputados, né, de deputados da direita, a respeito das suas posições, das posições reacionárias que esses deputados expressam. Bom, hoje, o PSOL, não só hoje, mas nos últimos dias, o PSOL e o seu elemento, a estrela do partido, né, candidato agora a deputado federal em São Paulo, o Guilherme Boulos, saíram em defesa da cassação do deputado direitista Eduardo Bolsonaro, por conta das declarações do deputado do PSL, do PL, agora do PL de São Paulo, filho do presidente, que, diante das
dos relatos, das declarações da jornalista da Rede Globo, Miriam Leitão, sobre as condições em que foi presa e torturada, publicou, zombou, né, da jornalista, do sofrimento, da tortura da jornalista, publicou um Twitter. Né? A jornalista relatou que foi, mesmo estando grávida, né, foi torturada, foi espancada, foi colocada nua, né, foi ameaçada com uma cobra, né, fez todo um relato, e o deputado direitista disse que postou no Twitter ainda com pena da cobra, né, referindo-se às sessões de tortura sofridas por Miriam Leitão. Bom, a posição do deputado é em tudo deplorável, né, mas daí a defesa, né, de que o seu mandato seja cassado, né, por justamente expressar essa posição escrota, retrógrada, né, é uma posição de gente que não tem princípio, né, e que não defende a liberdade de expressão, né, e que procura, e que com isso, concretamente, vai criando armas, né, para que a direita possa se valer, né, e há projetos do próprio Eduardo Bolsonaro nesse sentido, da maioria que detém no Congresso Nacional, para, inclusive, perseguir a esquerda. Bom, o próprio PSOL, né, além do deputado Bolsonaro, encaminhou um pedido, além do Guilherme Boulos, que fez manifestação, se expressou publicamente sobre o assunto, o PSOL encaminhou um pedido de cassação do deputado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Bom, diga-se de passagem que o Conselho de Ética da Câmara outros órgãos ligados aí à direita possam, em outros momentos, reprimir, não só deputados, né, mas intensificar a repressão contra a liberdade de expressão de próprios setores da esquerda. É uma atitude, obviamente, que reforça, né, a política de cancelamento, de censura, ao invés de chamar a mobilização nas ruas. Né? É bom lembrar que esses setores, por exemplo, foram aqueles que desmontaram a mobilização pelo Fora Bolsonaro no ano passado, justamente porque as mobilizações se colocaram contra a presença da direita nos atos, contra a presença do PSDB, contra a presença de Ciro Gomes, né, no momento em que Ciro Gomes atacava, continuava e continua seus ataques aí contra Lula, contra o PT, né, chamando Lula de canalha, né, e foi devidamente respondido pela manifestação. Bom, esses setores, diante do clima hostil contra a direita nos atos, resolveram sabotar, resolveram paralisar a mobilização pelo Fora Bolsonaro. Agora, a política deles é buscar um acordo, vamos ter claro, com os setores da própria direita, né, com a Rede Globo, que está procurando se valer do episódio para intensificar aí a sua campanha a favor da cassação da liberdade de expressão, né, da cassação da liberdade de expressão, inclusive dos parlamentares. Né? Bom, e essa política é feita no momento que a gente viu na semana passada, a Globo apresentando aí, através do Pedro Bial, o Guilherme Boulos como sucessor natural de Lula. Quer dizer, a Globo já escolheu até quem vai suceder o Lula. Né? Quer dizer, é o esquema da imprensa capitalista que, estando em acordo, né, com a política defendida aí pelo Boulos nesse momento, né, pelo Boulos, pelo PSOL, estando em sintonia, realizar um ataque de tipo eleitoral, né, à base bolsonarista, não porque queira colocar coisa melhor no lugar, né, pelo contrário. Se trata das articulações que nós temos destacado aqui, que a direita faz nesse momento, para procurar construir, através de uma série de arranjos, né? Amanhã está prevista aí a reunião
do PSL com o MDB, por exemplo, e as articulações para construir aí uma candidatura da chamada terceira via para disputar a eleição com o Bolsonaro, né? E aí, em torno disso, procurando ganhar um lugar ao sol como parte dessa política de ataque ao bolsonarismo, sem se livrar do Bolsonaro, né? Um ataque de características eleitorais, um ataque que não vai levar a lugar nenhum, porque todo mundo sabe que na comissão de ética da Câmara dos Deputados, onde o partido do Bolsonaro acaba de dobrar de tamanho, né? Onde a base bolsonarista chegou aí a mais de 180 deputados no processo de janela partidária, isso aí não vai levar a lugar nenhum. É conversa fiada, é palanque, né? É campanha eleitoral, né? Que, obviamente, recebe aí o apoio da Folha de São Paulo, da Globo, que escolhe a esquerda que gosta, a esquerda que gostaria de ver sucedendo Lula no comando dos trabalhadores do país, né? O que, obviamente, porque sabe que essa esquerda dócil, essa esquerda que faz o que a Globo gosta, o que a Globo quer, né? É uma esquerda que merece confiança e que, junto, né, quem sabe, vão tentar aí construir uma alternativa ao próprio Lula nas eleições. É o papelão da esquerda que quer caçar deputados, que quer cercear o direito de expressão e que quer fazer coro, né, com a Rede Globo nessa política de ajudar a construir a terceira via. Nada mais, nada menos do que isso. Bom, entrando na reta finalzinho do nosso programa, mas eu queria ver com a produção aí rapidamente o que nós temos de imagens para mostrar aí sobre a questão. Nós vamos mostrar algumas coisas importantes aí sobre a questão armação, né, que vem sendo feita em torno da cidade de Bucha, ou Bolcha, né, como... Bom, já está ficando muito claro, tem denúncias, né? Queria chamar a atenção, né, que nós vamos fazer uma abordagem mais breve. Hoje, o companheiro Rui Costa Pimenta falou na análise política em transmissão simultânea com 247 desse tema. Nós temos reportagem aqui no Diário Causa Operária, né, repercutindo, mostrando detalhe por detalhe. Vamos falar mais sobre esse tema, mas os ucranianos, com a ajuda, obviamente, do imperialismo, armaram aí uma clara provocação, né, para tentar apresentar os russos como verdadeiros genocidas, criminosos de guerra, né, coisa que o Biden já vem fazendo aí há um bom tempo, né, toda uma pregação. Bom, o próprio Zelensky esteve lá na cidade de Bucha, e toda a armação consiste em mostrar com imagens de várias semanas atrás, depois, né, que a própria imprensa já havia registrado, né, que nas redes sociais circulavam vídeos até do prefeito da cidade, né, depois da desocupação russa, né, onde ficou muito evidente que a cidade perdeu a importância, né, para que a Rússia mantivesse aí uma ocupação, uma presença militar significativa. A Rússia se retirou da cidade. O prefeito gravou vídeo, divulgou nas redes sociais, comemorando, dizendo que os russos tinham sido expulsos da cidade, sem relatar nada, nenhuma ocorrência, zero, nada, absolutamente nada, né? Quando falou da saída dos russos. Bom, e agora foi feita aí toda uma armação, um verdadeiro teatro, né? Chegaram a mostrar imagens, supostamente, de um satélite, em que imagens muito difusas são apresentadas como sendo de pessoas que estariam mortas pelas ruas da cidade. Bom, foram apresentadas também imagens de pessoas aí supostamente chacinadas, né, sem que nenhuma prova de que teriam sido os russos que o fizeram, né, imagens de satélites, a imprensa, as redes, o Ministério da Defesa, as redes, a imprensa mostrou aí que a tentativa de forjar, né, a presença dos russos sem apresentação de nenhuma prova efetiva, né, inclusive com
a população chegou a receber dos russos, né, auxílio, como em várias regiões do país vinha acontecendo, os russos vinham entregando aí auxílio, todo tipo de socorro. Bom, e aí, da mesma maneira que aconteceu já na Síria, né, onde ONGs especializadas em fazer esse tipo de serviço, de encenar massacres, né, várias imagens que eram apresentadas ao mundo como massacres do governo sírio, agora está se repetindo, né? Bom, a gente viu esse tipo de armação também, né, na guerra contra o Iraque, né? Veja só a imagem mostrada aí pelo satélite, no mesmo momento a imagem como essa e imagem como essa, em que a rua aparece limpa, né? E a imagem retocada, mostrando aquilo que supostamente seriam corpos espalhados pela rua, né? A falsificação não tem tamanho, né? É um negócio totalmente mal feito, né? O próprio governo russo reuniu vídeos, imagens para procurar esclarecer. No mesmo dia em que se alega o massacre, há inúmeras fotos da cidade, das ruas, dos locais onde os corpos supostamente teriam sido colocados, mostrando que nada disso aconteceu. Falsificação pura e simples, né? Falsificação grosseira, numa clara armação contra a Rússia, mais uma, né? No momento em que, evidentemente, o imperialismo, né, e os seus aliados nazistas do governo da Ucrânia vêm encontrando muita dificuldade, né, nas próprias negociações, tendo que o governo da Ucrânia sinalizar no sentido de concessões, né, onde há, inclusive, uma retomada, né, o governo russo chegou a liberar, a reduzir os juros da poupança, porque começou a distensionar toda aquela pressão de que haveria uma fuga de capitais dos bancos russos. Isso começa a desaparecer, né? Nós estamos publicando aí já as primeiras colunas, as primeiras notas do nosso companheiro Rafael Dantas, que está na Rússia, mostrando aí que o clima em Moscou é totalmente diferente daquele que a imprensa internacional procura apresentar, né? A vida segue normal, com a cidade funcionando, pesquisas apontando mais de 80%, 83% de aprovação do governo Putin e da sua iniciativa de defesa dos interesses do país, né? Então, é um desespero, né? Uma ação desesperada, toda uma campanha internacional numa falsificação grosseira, né? Para tentar aí, criar um pretexto, quem sabe, para pressionar os aliados da OTAN, né, e outros setores aí a garantirem mais recursos, né, e algum tipo de iniciativa contra a Rússia. É preciso denunciar, desmascarar o que está acontecendo, né, não tem nenhuma dúvida que, da mesma maneira que aconteceu no Iraque, na Iugoslávia, na Síria, né, o que nós temos aqui é a armação pura e simples do imperialismo. Bom, o próprio embaixador russo nas organizações para as Nações Unidas, o Vasily Nebenzia, apontou em sessão nas organizações na ONU, no dia de hoje, a inconsistência das fotos e vídeos feitas, segundo o Nebenzia declarou, vocês viram os corpos, ouviram as histórias, mas vocês só viram o que eles quiseram lhes mostrar. Vocês não podem deixar de ver as inconsistências gritantes na versão dos eventos promovidos pela mídia ucraniana e ocidental. Não havia corpos na cidade imediatamente após a retirada das tropas russas, como evidenciado por vários vídeos ao mesmo tempo. Quer dizer, a Rússia vem desmascarando, né, mostrando que se trata de uma armação, né, a tal ponto que os representantes chineses declarou na ONU que a ONU precisa se abster de fazer acusações infundadas sobre os acontecimentos de Bucha. Bom, e o próprio Brasil acabou adotando uma posição muito próxima da China, né, se posicionando
adotou uma posição semelhante à da China, né, dizendo que haja investigação, né, a posição foi a posição adotada durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, o negócio está tão claro, tão desmascarado, que os países que não estão diretamente vinculados à farsa, né? Bom, eu acho que, por último, para a gente encerrar esse ponto, ao mesmo tempo que se desmascara a farsa do imperialista, aí, junto com o governo nazista da Ucrânia, a Rússia também divulgou aí imagens da repressão da polícia ucraniana contra a própria população. Tem um videozinho sobre isso aí, produção? Então, nós vamos soltar aí o último para a gente encerrar essa imagem aí da polícia agindo aí contra a população, espancando gente nas ruas, né? Em várias cidades nas redes sociais começam a aparecer vídeos da população russa comemorando, setores da população ucraniana comemorando a presença russa no país diante do regime. Veja o regime de escravidão. Na semana passada a gente foi censurado aqui porque mostrou um nazista batendo uma mulher com um pênis, né? Agora hoje não tem o pretexto do pênis, né? São nazistas amarrando para espancar pessoas num poste, né? Na Ucrânia. Está aí o comportamento da polícia, na polícia nazista da Ucrânia, né? Imagens como essas estão abundando aí nas redes sociais, mostradas aí pelas redes, não só pelas redes russas, mas começam a vazar vídeos aí, denúncias da própria população ucraniana. Para preservar esse tipo de regime, né, da polícia que adota esse tipo de conduta nazista, né, que se faz o tipo de armação que está sendo feita aí em Bucha. Vocês estão vendo aí, né, o tratamento dispensado. Bom, em várias cidades foi denunciado que esse tipo de tratamento foi dado aí aos setores que não apoiam, né, o regime nazista, né, que não apoia. Bom, sem contar a repressão a homossexuais, né, a repressão às pessoas, inclusive as pessoas que usam a língua russa, quer dizer, todo tipo de motivo, né, é usado pela polícia, pelos nazistas, para reprimir aí a população dessa maneira. Bom, nós vamos. Antes de encerrar, vou pedir aqui só. A gente tem mais. Amanhã a gente mostra mais imagens. Vamos começar pelo tema da Ucrânia, né? E por todo esse tipo de armação. Mas queria destacar aqui, não podia encerrar o programa sem destacar a crise no Peru, né? Porque o presidente Pedro Castillo teve que decretar estado de sítio no dia de hoje em Lima, né? Diante dos protestos de setores do transporte, né, que vem realizando greve aí há vários dias, e também de setores do campo. Bom, é muito evidente que o governo está sendo aí pressionado por uma campanha direitista diante da alta inflacionária. Não é que não haja motivos para protesto, né, dos trabalhadores, muito pelo contrário, né? Mas o governo vai ficando cada vez mais acuado e se jogando nos braços da direita. O governo que acabou de passar aí por uma votação que podia ter levado ao impeachment, o governo segue sendo encurralado pela direita, né? E a imprensa, é notório a imprensa capitalista peruana divulgando que o governo cada vez mais está sem apoio da população, uma vez, né, que inclusive vem aí adotando a política neoliberal, a política de ataque aos trabalhadores. Nós vamos acompanhar o desdobramento dessa situação, né, do Castillo, que, como muita gente que a gente tem visto aí, se elege, né, em nome da esquerda, mas vem procurando cada vez mais chegar a um acordo, a um entendimento, e isso aí não está garantindo nada, né? Pelo contrário, está dando lugar aí a um crescimento da direita, ao fortalecimento da direita no Peru, e nós vamos acompanhar aí os próximos passos. A gente passou já da hora. Muito obrigado a vocês aí pela audiência, pela participação. A gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Acompanhe aqui ao longo do dia os acontecimentos, a cobertura desses fatos no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Obrigado aí à produção sob o comando
do companheiro Gabriel. Resumo do dia volta amanhã, a partir das 21 horas. Forte abraço.